Achou! Pessoal, hoje nós vamos instalar o platinado no distribuidor do motor do Fusca, ok? Do platinado, eu instalei ele aqui na nossa morsa, na bancada, e liguei o multímetro, tá? No apito, para ele fazer um barulhinho, tá? Então instalei a ponta positiva na entrada no cabo do platinado, e agora o negativo eu vou aterrar. O platinado ele tem a primeira parte, que é essa aqui, essa parte que está aqui, que é chamada de martelo. E a parte fixa é a bigorna. Tá? A bigorna vai ser o aterramento do platinado. Então, se a gente colocar o aterramento do platinado, ele vai dar o barulhinho. E quando a gente abre o platinado, a gente interrompe. Então, basicamente, o platinado ele é um ruptor, que ele interrompe um fluxo de corrente. E é o platinado que chaveia a bobina, interrompendo o circuito primário e interrompendo o campo de indução que existe no secundário. O platinado, ele tem um ponto interessante que a gente precisa ver aqui, ó. Esse é o sistema de abertura do platinado, tá? Então ele tem que estar íntegro. Ele tem que ter um bom ressalto aqui, porque é o eixo do distribuidor que vai acionar esse ressalto. Tem um material bem resistente aqui, que é ele então que vai abrir então o platinado. Tem um dentinho aqui no platinado que é importante para a gente fazer a regulagem lá na mesa do distribuidor. E esse bilongo é importante também para a gente fazer o ajuste do platinado. É aqui que vai o parafuso. Vai o parafuso. E o platinado, então, ele pode ser ajustado através desse bilongo. Aqui na mesa do distribuidor, o importante para a gente saber é que além do eixo do distribuidor, que ele vai ter os cames. Nesse caso tem 4 cames, porque o nosso motor tem 4 cilindros. Se fosse um motor de 6 cilindros, ele teria 6 pontinhas. E se fosse um de 8 cilindros, ele teria 8 pontinhas, que são esses cames, esses ressaltos, tá? Conforme então o motor está girando, esse eixo aqui do distribuidor ele vai girar também. Nós temos aqui então esse orifício, que é onde nós vamos instalar no platinado essa parte de ressalto aqui, que vai ser a base, onde ele vai ficar fixa, tá? E mesmo assim ele vai permitir então um movimento de regulagem do platinado. O segundo orifício é onde vai ter a rosca, onde nós vamos parafusar então o platinado no ajuste. E esses dois dentinhos na mesa é onde nós vamos então, com a chave, introduzir a chave entre os pontinhos e esse corte do platinado, para que a gente consiga fazer o ajuste do platinado. Então eu vou colocar o platinado aqui no distribuidor. Vamos procurar a posição, ó. Já coloquei o platinado na posição. Agora eu consigo movimentar ele. Observe lá no bilongo, em que movimentando o platinado de um lado para o outro, ainda consigo ver o orifício do parafuso. É interessante saber também que eu coloquei, pode ser, não precisa estar no ponto o motor, mas o eixo do distribuidor ele tem que estar já com a parte mais alta, com o came encostado então no acionamento do platinado, para a gente poder fazer a regulagem. Caso contrário, a gente não vai conseguir ajustar a folga. Introduzindo então a chave lá nos dentinhos da mesa e no corte do platinado, observe que eu vou conseguir movimentar o platinado, abrindo e fechando ele, certo? Agora eu vou colocar o parafuso, uma tarefa bem complicada, porque às vezes o parafuso não obedece. Consegui, coloquei o parafuso e eu vou então encostar esse parafuso.
Eu gosto então de dar uma encostada no platinado o máximo possível no came e dar uma leve apertadinha nesse parafuso. E para a gente fazer a regulagem do platinado, da folga do platinado entre os contatos, a gente vai precisar de uma chave, no meu caso aqui então a chave de fenda, vai ser uma chave Phillips por causa do meu parafuso que ele tem a fenda em cruz. E o calibre de lâmina recomendado pela montadora é de 0.4. Isso vai variar então de montadora para montadora, mas no motor a ar é 0.4. Então vamos lá então. Vou colocar então a chave de fenda lá nos bilongos e no corte do platinado. Eu vou dar uma leve afrouxada no meu parafusinho para eu conseguir então movimentar o platinado. Vou encostar um pouquinho de mais ele aqui. E então eu vou ir abrindo o platinado e introduzindo o calibre de lâmina. Ele ainda não passa, abri um pouquinho mais. Ele ainda não passa, um pouquinho mais. Agora ele passa. Ele passa raspandinho. Ele não pode prender, ele tem que deslizar o contato do platinado. Eu vou segurar então o calibre de lâmina e a chave e vou apertar o meu parafuso. Ok? Bom, posicionei já o platinado, fiz o ajuste da folga, agora vou conferir introduzindo a lâmina entre os contatos do platinado. O calibre de lâmina então desliza